Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a lição de número 99 de um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico, chamado Caminho, Verdade e Vida, que traz por título Prometer. O Emmanuel ele pensa de uma abordagem de Pedro, onde Pedro solicita que se tenha cuidado com as promessas que são feitas por aqueles que não têm dado testemunho daquilo que prometem. E eu quero pegar isso pelo viés do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da fé que remove montanhas. Jesus tem apresentado uma sequência de ensinamentos, de informações que acabam promovendo todo um ambiente no qual se possa absorver as doações, as transmissões de amor, de carinho, proporcionadas por Ele, Jesus. Jesus, mais do que ninguém, é sabedor que as problemáticas que envolvem momentaneamente o espírito, criado simples e ignorante por Deus, e que, em razão da sua ignorância, apresenta então momentaneamente oscilações internas, oscilações emocionais, fazendo com que se esqueça da estrada segura, do trilho seguro que lhe foi apresentado a ele, espírito, como processo de desenvolvimento, como processo de crescimento e de evolução em si próprio, suportado no amor e no benefício divino. Jesus, mais do que ninguém, por compreender aquilo que seja o amor de Deus, por compreender a necessidade do auxílio constante, por compreender a necessidade de libertar, então apresenta informações tidas, interpretadas como libertadoras, como sendo então aquelas que proporcionarão ao ser, que proporcionarão ao espírito a possibilidade de uma renovação em si próprio, pelo fato de que, ao longo do tempo, por encontrar-se envolvido com a liberdade e o livre-arbítrio, tenha então optado e decidido em relação a determinadas questões, da forma que se lhe apresentou como sendo mais favorável, mas que também, por sua vez, se apresentou como sendo por demais equivocada. Naquilo que se interprete como sendo o processo do crescimento e da evolução, então aquilo que por ignorância tenha sido apresentado e constituído necessita ser acertado, necessita ser remodelado, necessita ser melhor trabalhado, para que o ser possa vir então a interpretar melhor, a compreender melhor e conceber melhor o amor de Deus.
o ser que se encontra envolvido no corpo, na carne, ilude-se, entorpece-se, em razão das impressões que o meio físico lhe proporciona, em razão daquilo que a estrutura física lhe proporciona como sensações, daquilo que o meio físico proporcionado pelo planeta lhe proporciona, e esquece-se de quem é, esquece-se para que foi criado, esquece-se por que foi criado. E, naturalmente, há que se apresentar um balizamento, de modo que tenda a impedir-se de escapar por caminhos que não venham a proporcionar o bem-estar interno extremamente necessário para que a continuidade na caminhada se dê. Então, por isso, Jesus tem buscado estabelecer interpretações, informações que possam abastecer internamente o espírito que se esqueceu de si mesmo, que possa abastecer e intensificar na estrutura interna emocional o espírito que não conseguiu compreender, que não conseguiu interpretar, que todos os instantes com os quais se encontra envolvidos no corpo, são todos eles instrumentos que tendem a fortalecê-lo internamente para que seja possível compreender de maneira mais rápida e intensa aquilo com o qual se encontra envolvido. E dentro desse pressuposto, não há a possibilidade que o espírito venha a alcançar esta interpretação de bem-estar sem que colabore consigo próprio. Assim sendo, Jesus busca então estimular a confiança em si mesmo, busca estimular a fé no ser, para que através desse pressuposto seja possível então a geração de novas energias pelo fato de existir o querer individual e não apenas a expectativa no recebimento daquilo que se necessite. Jesus aproveita-se de todos os momentos, de todos os instantes, para transferir a informação libertadora. E num determinado instante, chega um pai, trazendo seu filho que se encontrava fortemente envolvido com processos obsessivos. E esse processo obsessivo necessita ser interpretado pela ótica daquilo que se interprete como sendo um senso comum, em cima de estruturas de ignorância atroz. Da mesma maneira que fisicamente você convive com alguém, da mesma maneira que no processo dos relacionamentos algumas expressões apresentadas não foram bem interpretadas pelo outro, lhe proporcionando lágrimas, lhe proporcionando dor, lhe proporcionando mal-estar, por não ter conseguido interpretar as questões agressivas pela ótica da ignorância alheia, pela ótica da ignorância do outro. E você sofre, então, profundamente por se deixar levar pelas questões emocionais ao invés de interpretá-las pelas questões racionais. Racionalmente eu sofreria menos se eu interpretasse que o nível de compreensão e de entendimento do outro vai até um determinado limite e que dentro deste limite o que ele interpreta é o equívoco ou a agressão. Ou a agressão. Sofreríamos menos
em menor intensidade se interpretássemos as coisas pela ótica da ignorância alheia, por uma observação racional. Mas como levamos primeiro pelas questões emocionais, então sofremos muito, sem conseguirmos interpretar a limitação de entendimento do outro. E assim sendo, encontra-se suportado o processo obsessivo, porque livre do corpo físico, as memórias e as imagens do que se deu não foram e não são apagadas. E alguém que não consegue, então, interpretar por esta ótica racional, acredita, então, cobrar com as próprias mãos aquilo que lhe foi tomado ou lhe proporcionado como sendo mal-estar. Então, o encarnado não consegue observar o desencarnado que se encontra atuando em cima destes pressupostos. E por se encontrar-se afetado emocionalmente em cima de determinados constrangimentos, como, por exemplo, a culpa, então cede às agressões externas que o outro possa proporcionar. Kardec já é claro a dizer no Livro dos Espíritos que não existe obsessão sem que o hospedeiro permita. Só existe sensação de agressão pelo fato de se permitir. E nessa situação, alguém então desencarnado afetava o menino, onde o pai vinha dizer, ora cai no fogo, ora cai na água. E em sendo assim, foram buscar o auxílio dos apóstolos para que eles pudessem curar o menino, e não conseguiram. Ele vai então a Jesus e diz o seguinte, levei meu filho aos seus apóstolos, eles não puderam fazer nada. E Jesus diz, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Trazei-me aqui esta criança. E no que o menino é apresentado a Jesus, ele começa a voltar ao normal, começa a melhorar, sem que Jesus tenha feito absolutamente nada. Nada. Então, Jesus ele busca chamar a atenção para o seguinte, há necessidade de que se exista um processo de confiança, de credulidade no Deus Criador, que faça com que você acredite ser possível remover montanhas. E quando Jesus diz sobre a remoção de montanhas, não está falando da montanha física, está falando da solução ao longo do tempo de tudo aquilo que te alcança na forma de problemas, de tudo aquilo que te alcança na forma de dor, de tudo aquilo que te alcança na forma da interpretação equivocada do sofrimento. Há necessidade de que se gere, há necessidade que se queira gerar uma força interna, uma energia interna necessária a fazer com que as montanhas sejam removidas. E a existência das montanhas em nossas vidas, elas são proporcionais a um processo natural de aprendizado e desenvolvimento interno. Porque não há a possibilidade de internamente nos fortalecermos, nos lembrarmos da necessidade de nos mantermos animados e de nos posicionarmos no sentido de nos mantermos perseverantes no nosso Senhor Jesus Cristo e em nós mesmos, sem que determinados instrumentos nos testem. Sem a existência de instrumentos para que venhamos a interpretar a necessidade de cuidar de, resolver o, para nos sentirmos melhores depois, sem a existência disso, não será possível crescermos, não será possível evoluirmos, e o processo reencarnatório não terá tido validade. Você vai ter ficado 50, 70, 80 anos no corpo, sem que isso tenha ajudado em absolutamente nada. Você só está no corpo por necessidade de aprendizado do espírito. E o espírito, ele necessita ser testado.
E os testes que se dão não é pelo fato de que terceiros aplicaram, não é pelo fato de que terceiros motivaram, é pelo fato deles se apresentarem como sendo retorno das próprias causas que nós constituímos um dia em encarnações anteriores. Então, Jesus busca estimular nos apóstolos essa visão, porque serão eles a tomarem o lugar de Jesus na continuidade da transferência da informação, porque Jesus sabia que não ficaria por muito tempo no corpo. E não poderia permanecer muito tempo no corpo, senão todo mundo se acomodaria. E se os apóstolos não estiverem providos, então, de fortalecimento interno, de pujança, de credulidade, de definição interna, quanto a servir, quanto a fazer e quanto a beneficiar-se em razão do esforço feito, como ficaria? Como seria? Então a fé, ela se encontra existente em todos os instantes e em todos os momentos, para que seja possível observarmos a oportunidade de testemunhar em razão da concessão que nos foi proporcionada para nos fortalecermos internamente. Por isso, inclusive, estamos suportados em grupos. Por isso que, inclusive, são poucos no mundo, pouquíssimos no mundo, aqueles que se encontram sozinhos dormindo sob as marquises, abandonados embaixo das pontes, viadutos e trafegando sozinho pelas avenidas sem rumo. São poucos no mundo. A grande maioria encontra-se envolvida em grupo, cujos grupos, chamados de família, perfazem uma interpretação do que se encontra embaixo do mesmo teto e do que se encontra fora deste mesmo teto. Há maior exercício de fé do que o que se tem que realizar dentro de casa? Pessoas diferentes espiritualmente falando, porque se encontram envolvidas em situações pessoais e individuais que acabam perfazendo também experiências diferentes ao longo das reencarnações, mas agregados num mesmo grupo institucional chamado família, onde você convive com todos que são diferentes embaixo do mesmo teto, onde pensamentos, procedimentos, apresentações se mostram diferentes de pessoa para pessoa, e nem sempre estas apresentações são agradáveis. Você quer maior exercício de fé do que esse? Então é por isso que há a necessidade de se buscar interpretar mais e melhor ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos falado sobre coisas básicas. E como você vai precisar permanecer nesse grupo por muitas décadas, então há a necessidade de que você acredite em determinados pressupostos apresentados por Jesus para que seja possível vencer, para que seja possível colaborar, para que seja possível conquistar ou reconquistar aqueles que perdemos lá atrás e que hoje voltam a integrar-se no mesmo grupo familiar. E como o processo é por conquista e não convencimento, então a conquista ela só se dá em razão daquilo que a soma dos dias que fizeram semanas, meses e anos e décadas acabaram apresentando. A tua maneira de pensar, a tua maneira de sentir, a tua maneira de se posicionar, a tua maneira de proceder, a tua maneira de atender. Porque há a necessidade de que interpretemos que tudo funciona obedecidas às proporções. Se muitos foram ajudados por Jesus, pelo fato dele ter falado por parábolas,
cujas parábolas ninguém entendia o que Jesus queria dizer, mas que ambientalmente proporcionaram um nível de satisfação absurda, porque a maneira como Jesus os olhava, a maneira como Jesus os envolvia, a maneira como Jesus os tratava, a maneira como Jesus os amou, proporcionou então uma base de memória onde aquele que esteve com Jesus sempre manterá a imagem e a memória referente ao seguinte: nunca ninguém me tratou com tamanho carinho, nunca ninguém me tratou com tamanho amor, nunca ninguém me envolveu tanto, de maneira com que eu me sentisse tão bem envolvido, tão bem atendido. E as pessoas que se encontram embaixo do mesmo teto, seja dentro de casa ou fora de casa, encontram-se então abertas à interpretação condizente sobre aquilo que você tem cedido, sobre aquilo que você tem apresentado, que na sua maneira de raciocinar e de interpretar será então será referente ao seguinte: a maneira como ele pensa é proporcional à maneira como ele procede. E se as apresentações dentro de casa ao longo dos anos, ou no ambiente de trabalho, ou entre os amigos, sempre foi desta forma, então ele tem sido coerente com aquilo que pensa, porque ele procede da maneira como pensa. E quando eu estou com ele, eu sinto que o que ele vibra, o que ele quer, o que ele deseja para todos, é o melhor possível. Então eu vou sendo conquistado lentamente, em razão das apresentações ambientais que têm se dado, pela maneira do pensar, pela maneira do proceder, mas fundamentalmente em razão do querer. Do desejo ardente de se atender, do desejo ardente de se envolver, do desejo ardente de ajudar, do desejo ardente de amar. Como realizar isso sem fé? Como realizar isso sem crença? Você age bem e a pessoa te apunhala pelas costas. Você se manifesta da melhor forma possível, a pessoa te trai. Você se apresenta com o melhor da tua intenção, com o melhor do teu coração, e a pessoa não entende. Como superar tudo isso sem se trair, buscando testemunhar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os instantes, perante tais agressões, perante tais devoluções? Como continuar sempre? Como não abandonar a Jesus? Como não abandonar a si mesmo? Então, por isso Paulo diz que não existe fé sem obras. Por isso Paulo é claro em dizer que tudo funciona em cima de um tripé: fé, esperança e caridade. A fé, que é racional, a esperança, que é do sentimento, e a caridade, que é o fazer, que independe da racionalidade ou do sentimento, que necessita apenas ser feita. Então não existe envolvimento com a crença. Não existe envolvimento com a fé. Não existe o envolvimento com o nosso Senhor Jesus Cristo sem que você coloque a mão na massa, sem que você opere. A existência da crença, a existência da fé, ela se encontra diretamente vinculada ao fazer, diretamente vinculada ao realizar. E a realização que sustenta a fé, que necessita ser sincera e racional, é proporcional ao desejo referente ao querer, que necessita ser inegociável. E este querer que suporta a realização encontra-se então balizado
por aquilo que tenham sido as informações apresentadas por Jesus no que ficou conhecido como sendo o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças. Então, a manutenção da fé, a manutenção da confiança, encontra-se condizente naquilo que seja proporcional ao apaziguamento das situações, ao sentir-se, pensar e querer ser manso, por mais que as situações possam querer te catapultar para um outro tipo de apresentação. A fé, a crença, a confiança encontra-se suportada no trabalho a ser feito em se buscar manter o coração puro. E buscar manter o coração puro é buscar compreender o outro pela maneira como ele é, pelas ações que ainda realiza em razão da interpretação da existência do tempo de entendimento e compreensão de cada um, que é diferente de pessoa para pessoa, que é diferente de pessoa para pessoa. E embaixo do mesmo teto, a fé, a confiança, a crença encontra-se suportado na busca por sermos mais simples, na observação, na visão, no querer, no participar, no apresentar. Simples não é porque é bonito, simples não é porque Jesus assim solicita que sejamos, mas simples para que quebremos em nós determinados aspectos que poderão proporcionar mal-estar a terceiros. Tente imaginar alguém que tenha lutado muito, que tenha conseguido poupar, que nunca tenha viajado de avião, que nunca tenha ido para o Nordeste. E imagina que essa pessoa conseguiu fazer isso, conseguiu levar a família, hospedou-se pela primeira vez num hotel, conheceu praias paradisíacas lá no Nordeste, passou por esse período de alegria, pegou e voltou. Trouxe um monte de foto, um monte de coisa. E chegou para você, que te considera muito como amigo, e vai contar toda a alegria dela. Vai contar tudo o que aconteceu. Na simplicidade, traz aquele monte de foto, isso e aquilo. Desculpa, hoje não é mais foto, né? Hoje você vê no... Desculpa, eu sou do tempo antigo, desculpa. Não tem mais foto. Te mostra lá no visorzinho lá do celular e quer mostrar para você, e você vira para essa pessoa: ah, não... Será que você foi? Em tal hotel que você ficou? Não, eu já estive lá, já conheço tudo, já estive lá inúmeras vezes. Em tal praia que você ficou, que você foi? Nossa, aquela praia maravilhosa. Ou você conheceu o seu fulano de tal, uma barraquinha assim, isso aqui? Nossa, eu já estive lá várias vezes. Você mata o ânimo do teu amigo. A expectativa que ele tinha de dividir com você alguma coisa foi pro buraco. A conversa termina, porque ele não tem mais o que oferecer, ele não tem mais... Você falou que conhece tudo, você falou que já esteve lá, você falou já que já viajou de avião inúmeras vezes, ele viajou pela primeira vez, você já falou que foi várias vezes. Você mata o cara. Que caridade você proporcionou? Que ajuda você proporcionou? Você precisa ouvir. Não interessa se você já viajou o mundo inteiro. Você precisa ouvir como se aquilo fosse a primeira vez que estivesse sendo contado. Você precisa ouvir para que ele sinta que você está acolhendo o que ele está dizendo em razão da imensa alegria que tem. Você precisa ouvir para que ele acredite que está dividindo com você aquele pouquinho que ele alcançou.
Você tem que passar por cima de si próprio para poder ajudar o outro. Você precisa vencer a si mesmo para ajudar o outro. E que para que seja possível você conseguir frear o pensar e mais ainda a língua, você precisa interpretar que a fé em Deus, a fé em Jesus, te proporciona pelo realizar algo que inevitavelmente se mostrará como sendo melhor para você lá na frente. Por isso que Jesus fala sobre a simplicidade. Por isso que Jesus fala que a fé sem obra, que Paulo diz que a fé sem obra não adianta. Você tem que operar, você tem que ter os instrumentos, no sentido de trabalhar com eles, para que eles te fortaleçam. E em te fortalecendo, permitam com que você compreenda mais e venha compreender mais ainda a necessidade de se manter na fé e na confiança. Porque os obstáculos, os problemas que serão apresentados para nós visam única e exclusivamente o fato de você se amenizar, tornar-se mais calmo, mais tranquilo, para a melhor interpretação das coisas que se darão. Como, por exemplo, do amigo que tenta dividir com você a alegria dele e que você precisa fazer essa caridade. Fé sem obra não funciona. Então, senhores, é por isso que Emmanuel chama a atenção para que não caiamos nas ofertas gratuitas das promessas que se façam, condizente ao fato de buscar te dizer de que as coisas são conseguidas ou serão alcançadas com facilidade. Nada que é conseguido com facilidade presta, porque não se consegue valorizar o que se encontra envolvido no processo. O processo, ele tem que ser interpretado como sendo ascensional, como sendo um processo de subida, porque subir é difícil. Subir perfaz esforços, subir perfaz etapas, onde na subida constante você haverá de se lembrar nos momentos em que precisou parar para respirar, para ganhar novas energias, e que a continuada na subida só se deu em razão da tua fé, só se deu em razão da tua confiança, porque senão você não continuaria. E a tua confiança, implicitamente, encontra-se suportada no nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fanatismo, não é crendice, é bom senso, é bom senso. Porque subir é difícil. E só quem sobe, só quem quer, só quem subiu, é que sabe o quanto custou alcançar determinadas conquistas. Então, quem te oferece a facilidade, quem te promete a facilidade, mesmo porque estabelece a promessa em cima daquilo que não fez, em cima daquilo que não conhece, em cima daquilo que não testou, porque falar é fácil. E falar é fácil porque quem promete sem suporte não conhece a subida, apenas desceu. Descer é muito fácil. Descer é muito fácil. Você aguentar as tribulações dentro do lar, você aguentar as tribulações no ambiente de trabalho, você aguentar as tribulações, seja lá no ambiente em que você esteja, superá-las e observar depois a tempestade ser amainada, isso é só para quem quer subir. Você ter falado para o seu amigo que já foi para o Nordeste, que já andou de avião, que ficou naquele hotel, que conhece tudo, desfazendo toda a expectativa dele, isso é muito fácil. Isso só faz quem desce. Porque descer é fácil. Então, senhores,
O que Jesus nos tem proporcionado é o revigoramento das forças, é o revigoramento das energias. Porque não existe situação com a qual estejamos envolvidos que aos nossos olhos esteja apresentando algum tipo de mal-estar que não seja situação a ser vencida, que não seja situação a ser superada. Por um lado, você tem os apóstolos que não conseguem resolver o problema do menino. E Jesus, única e exclusivamente por aquilo que é, por aquilo que sente e por aquilo que naturalmente expressa em razão do bom sentir, proporciona então mal-estar àqueles espíritos que buscam atrapalhar o menino. E o menino volta então ao normal pelo afastamento dos maus espíritos. Só por isso. Só por isso. O distanciamento gerou alteração ambiental. A alteração ambiental, sendo então invadida pelas boas qualidades do Cristo, muda o aspecto local. E em mudando o aspecto local, o menino passa a respirar um ar melhor. Simples assim. A mesma coisa que quando se entra na câmara de paz. Você entra de um jeito e sai de outro. É simples. Você entra energeticamente carregado pela maneira de pensar ao longo de um período. E essa maneira de pensar, então, tem interferido na tua qualidade energética, que te sustenta na vitalidade do corpo. Você entra na câmara de passe, te é proporcionada uma doação mais qualitativa, você, por entrar lá com fé, por entrar lá com confiança e crença, então encontra-se aberto ao ambiente. Alguém diz para você, pensa em Jesus, e você, por algum motivo, pensa em Jesus, muda a conexão em razão da mudança da sintonia, em razão da mudança da frequência, e aquilo que de melhor o encarnado chamado médium, suportado pelos bons espíritos, tenham a te transferir, por algum motivo é absorvido por você. É claro, a absorção de um nível de qualidade maior entra no local da qualidade energética ruim que você possuía. Por isso que tem um monte de gente que sai da câmara de passe pisando alto, segurando na parede, ou dizendo, nossa, que mudança, como eu estou me sentindo melhor. Alteração ambiental, senhores. Mudança qualitativa na estrutura energética. Básico, Gênese de Kardec. E Jesus nos solicita então para que estejamos envolvidos nisso, para que através do nosso querer seja possível o processo da alteração, suportado na fé, que permite então uma ligação com os bons espíritos que haverão de nos proporcionar toda ajuda e todo auxílio. Simples assim. Então, senhores, não há necessidade de se falar da fé de Paulo, não há necessidade de se falar da fé de Pedro, de João, não há necessidade de se falar da fé de Maria, sua mãe, nem de Maria de Magdala. Não há necessidade de se buscar chamar a atenção para a memória dos 3 anos de Paulo no deserto, onde a fé o suportaram para todos os tentames que deveriam ser alcançados e vencidos. Basta apenas que consideremos que nos encontramos no corpo, que é uma concessão que Deus nos proporcionou, para que no corpo, através do relacionamento com os outros, seja possível, pela crença e pela fé, fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance em razão e em relação a eles, para que através deste exercício, que se apresenta como sendo então as obras a serem feitas, a nossa fé aumente, intensifique e seja possível, em razão disso, nos sentirmos mais felizes, melhores e em muito melhores condições, de modo que venhamos a interpretar que é um dia por vez, mas que cada dia conta nesse nosso processo de desenvolvimento e de vinculação constante na crença e na fé, naquele que nos tem proporcionado a informação libertadora, dizendo em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai, senão por mim. Muito obrigado, bom 2019 a todos, bom brinco.
Queridos amigos, muitas vezes estive sentada nessas mesmas cadeiras que hoje vocês estão sentados e aprendi muito e levei muitos conhecimentos para a minha vida material e minha vida espiritual. Hoje, em outra dimensão, com a ajuda dos amigos espirituais e com a mediunidade da minha querida amiga Dona Antônia, posso trazer-lhes um pouco da minha pequena experiência nas minhas humildes palavras. Achei que estaria preparada para entrar no mundo espiritual devido aos conhecimentos que havia adquirido da doutrina espírita. Mas assim não foi muito bem, porque eu trazia ainda arraigado muitos pensamentos da vida material. Sentia a falta dos meus familiares, sentia a falta do meu lar. Somente com a ajuda do plano espiritual pude aos poucos me conscientizar de que eles eram espíritos como eu, em evolução. Hoje, bem mais conscientizada, posso trabalhar junto dos amigos espirituais e junto dos amigos encarnados. A minha vida se tornou em paz, em tranquilidade. Posso vê-los, abraçá-los, orientá-los, sem que vocês me vejam, porque aí está a grande sabedoria, ajudar, sem pedir nada, sem exigir nada. Queridos companheiros, aproveitem todos os momentos de conhecimento que lhes são trazidos pelos amigos espirituais e pelos amigos encarnados, que tanto se esforçam para que vocês vivam com mais sabedoria, com mais amor, com mais compreensão. Sigam o caminho do bem e vocês terão muita paz na sua vida material e muito entendimento quando chegarem ao plano espiritual. Não há maior felicidade do que fazermos o bem, do que caminharmos com retidão, de estarmos junto daqueles que necessitam, trazendo o nosso carinho, o nosso amor. Porque um dia poderemos ajudá-los, mas ainda não poderemos
estar junto deles. A todos vocês, o meu grande abraço, o meu amor, as minhas saudades, aos meus queridos amigos e aos meus familiares, todo o meu amor, todas as minhas saudades, com a graça de Deus.